ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu quero estar onde estás, onde tudo é assim. Na tua presença, Senhor. Leva-me a este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, ver a tua face, se sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás, junto de ti, Senhor, e viver em tua presença, ver a tua face e adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é paz em mim. Leva-me para esse lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, feliz sábado, meus amados irmãos. Feliz sábado. Acho que melhor vamos fazer uma oração pedindo na presença de Deus. Amém. Bendito Deus, amado querido. Louvamos o teu santo nome pelo privilégio de poder estar na tua presença. Amém. Sentir a tua paz que excede ao entendimento, Senhor. Amém. Como foi falado aqui na lição, o apóstolo Paulo preso por amor a ti, por pregar o evangelho da salvação, mesmo naquele calabouço romano, Pai querido, ele tinha a paz que vem de ti. Amém. A paz que excede ao entendimento. A paz na esperança em Cristo Jesus e no porvir. Que esse mesmo sentimento arda em nossos corações. Amém. Essas bênçãos eu te peço e eu te rogo, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu vou começar o sermão desta manhã de sábado fazendo uma pergunta simples, mas com um significado bem amplo e bem profundo. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo está voltando? Amém. Amém. O noivo está chegando e realmente ele está vindo. Agora, eu gostaria de ler algo que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É bem provável que eu já tenha lido esse texto aqui para os irmãos. Se eu não li, é a hora de nós revermos o que a palavra diz. Obrigado, meu querido. Te agradeço. O que diz nesse texto, meus amados irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos-nos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos o quê?
admoestações, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Então a palavra de Deus ela diz uma coisa muito simples: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Hoje é o dia do Senhor. Qual o lugar onde nós deveríamos estar? Na casa do Senhor, adorando Ele na beleza da sua santidade. Por que nós deveríamos estar aqui, irmãos? O verso responde. Olha só, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Na palavra de Deus esse D está maiúsculo? Sim ou não? Isso significa o quê? Esse dia maiúsculo É o grande dia de volta de Deus, né? É o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus ela diz assim, ó, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Alguns estão deixando de vir à casa de Deus. Agora, quando nós estivéssemos vindo à casa de Deus, nós deveríamos fazer o quê? Ser admoestados. Irmão, se sou eu que estiver falando, vocês podem ficar tristes comigo, mas se for a palavra de Deus que estiver relatando isso, vocês reflitam sobre o que ele está falando. Agora, vir à casa de Deus para receber as demonstrações. Por quê? Como está a sua vida espiritual? Hoje, na igreja de Bento Ribeiro, eu passei lá e fiquei lá até o início da escola, o início de passar a classe para os professores. E eu falei uma coisa muito interessante, irmãos. Se vocês estão vendo que a linha de chegada está a 1000 metros de distância, vocês estão vindo de uma maratona, aonde durante uma maratona vocês se esforçam, vocês dão tudo de si, vocês se entregam, vocês dão aquilo que vocês, às vezes não têm. Só que vocês estão vendo a linha de chegada a 1000 metros de distância. Chegou a hora de dar aquele fôlego a mais, aquele algo a mais, irmãos. Só que você não tem mais forças, porque numa maratona, a sua perna, ela fica o quê? Ela fica cansada, ela fica doendo, porque houve muito esforço. Só que a linha de chegada está à frente. Eu fiz uma pergunta simples aqui: quantos acreditam que Jesus Cristo está voltando? E todos levantaram a mão. Jesus está voltando significa o fim dos nossos problemas. Amém. E se Ele está voltando, Ele vai colocar um ponto final na morte, na depressão, nos problemas, nos sofrimentos. Amém. Jesus é a solução dos nossos problemas. Ele está à frente. As profecias bíblicas, ela diz que o rei vem vindo, que Ele está às portas, e nós somos privilegiados. A humanidade ela teve 2 momentos importantes na sua história, e ela terá um terceiro. O primeiro foi quando Deus ele sentiu o desejo de criar-nos a sua imagem conforme a sua semelhança. Você e eu somos tão especiais que Ele fez com as suas próprias mãos. Ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. E Ele nos coroou de uma tal forma tão especial que Ele nos colocou para sermos mordomos seus aqui neste mundo, para que o ser humano pudesse administrar. Que grande honra! Só que Ele deu o livre-arbítrio. Cada um tem o direito de decidir por si mesmo. Porque só através do livre-arbítrio nós conseguimos amar, irmãos. Porque nós não somos robôs, nós não somos máquinas. E houve a desobediência e houve a queda. Então houve o segundo momento na história, onde a humanidade foi agraciada, quando Deus, na plenitude dos tempos, se tornou de quê? De carne e osso. Ele se esvaziou da sua divindade. Ele foi concebido de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. E ele nasceu essa terra, irmãos, não para ser rei, mas a palavra de Deus diz que ele veio para servir. Servir. Quem é que gosta de servir, irmãos? A nossa natureza gosta de ser servida, não é? Ir num restaurante, vem os garçons oferecendo. É bom ou não é?
mas o Senhor de toda a terra veio servir. E sabe qual era a sua missão? Buscar e salvar aquele que havia se perdido. Nós. Você não vê na palavra de Deus Jesus acusando, Jesus apontando os erros para condenar, não. A missão do Filho do Homem é de salvar e buscar aquele que havia se perdido. É profundo, não é, irmãos? E o terceiro momento em que a humanidade será agraciada, que ainda não veio, é quando ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, para cumprir a promessa. E pelas profecias nós vemos que está às portas. E se está às portas, é a época de nós darmos aquele gás a mais. A perna está cansada, está ferida. Sabe o que eu falei nos últimos cultos na igreja de Bento Ribeiro? Que o caminho que é estreito está ficando mais apertado. O mundo está envolvido em festas e você tem que ir na contramão do mundo, porque você está contemplando o prêmio, passar a eternidade ao lado de um Deus que nos ama. Esse é o prêmio, irmão. O que Deus vai nos abençoar será consequências. Mas o principal de todos os prêmios é estar ao lado de um Deus que nos ama. Eu comparo a Deus como uma mãe, como um pai. E nós, como filho da idade da minha filha Maria Luísa, que vai fazer 4 anos. Antes que ela venha saber das suas necessidades, os pais já estão fazendo o quê? Providenciando. Esse é o nosso Deus ao qual nós servimos. Coisas que a gente nem imagina que nós iremos precisar, daqui a pouco Ele nos dá. E isso, aqueles que foram pais, aqueles que foram mães, sabem o que eu estou querendo dizer. Não é? Quando o filho está para nascer, a mãe providencia um enxoval, a mãe providencia um berço, a mãe providencia tudo aquilo que a criança precisa. É a mesma coisa Jesus Cristo. Antes mesmo de que ela venha a ter consciência de que ela precisa dessas coisas. Ela não é profunda, irmão. Então, o maior prêmio, a maior recompensa será estar ao lado de um Deus que nos ama por toda a eternidade. E o que Ele preparar para os seus filhos porque nos ama, será apenas o quê? Consequência. Então, para isso precisamos, irmãos, ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eu peço perdão à minha querida irmã, quando ela me convidou, eu iria falar sobre um tema, mas uma irmã que foi pregar em Bento Ribeiro, eu convidei ela me fez uma pergunta: Marcelo, eu devo pregar sobre o quê? E sabe o que eu falei? Irmã, é o que Deus está falando com você no momento. É a sua experiência, porque a mensagem primeiro ela tem que falar a quem? A você ou à igreja? A mensagem não é direcional, a mensagem tem que falar primeiro comigo, para que eu tenha conteúdo para passar para vocês. Então eu mudei de tema, eu ia falar sobre a reverência na casa de Deus, eu passei um vídeo para ela pediu que eu pregasse sobre o assunto, mas eu te peço perdão, eu gostaria de falar sobre um outro assunto que eu achei muito importante, irmãos. A parábola do semeador no contexto do grande conflito. Eu vou pedir para o irmão colocar ali o slide. Eu gosto muito de trabalhar porque facilita o PowerPoint, apertar F5. Eu estou colocando para gravar aqui porque eu tenho um canal no YouTube, eu gosto de postar os sermões, irmãos, porque às vezes a mensagem chega onde Deus deseja, né? Deus toca numa pessoa e aí vai, aquela pessoa assiste, de repente, quem sabe, né? É como um folheto ou uma literatura que a gente entrega. A gente não sabe aonde aquilo ali vai chegar. Tá? Então, olha aqui. O grande conflito no contexto da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela trata principalmente do efeito produzido sobre o crescimento da semente. A semente é o quê? A palavra de Deus. Pelo solo. O solo é o que? É o nosso coração. Então a parábola do semeador, ela diz que existe 4 solos aonde a semente da palavra de Deus caiu. Em qual desses solos será que caiu a nossa semente, irmãos?
E eu espero que, em nome de Jesus, vocês possam compreender nessa manhã de sábado. Olha só, meus queridos irmãos, o grande conflito, ele é o quê? Real. O grande conflito da qual nós estamos inserindo, ele é real. Por que ele é real? Embora temos um véu em nossos olhos, nós não vemos o grande conflito que acontece entre as forças do bem e as forças do mal. Deus, ele nos foi vedado por amor a nós, porque se nós víssemos a ação dos anjos maus, querendo destruir, isso seria o quê? Se lembra de quando Jesus Cristo estava com os discípulos? Ele falou, tenho coisas que eu não posso te contar agora, porque senão vocês iriam esmorecer. Vocês imaginem, os discípulos esperando que Jesus Cristo estabelecesse um reino terrestre. Havia uma briga, uns queriam sentar à direita, outros queriam sentar à esquerda. E aí Jesus Cristo falasse, olha só, o futuro de vocês é totalmente diferente daquilo que vocês esperam. Vocês vão morrer, com exceção de um aqui, com exceção de dois, né? Porque um traiu e o outro morreu por morte natural. Vocês imaginem se eles iriam querer perseverar? Crescer na graça é isso. Deus, ele vai fazendo você crescer lentamente. Só que ele te diz uma coisa, não terá tentação maior do que aquela que você possa suportar. Porque todos nós temos que cuidar para não cair, irmãos. Então, olha só o que diz aqui, o grande conflito, ele é real, embora nós não conseguimos ver. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, irmãos, no decorrer desse sermão, em nome do Senhor Jesus. Ele é jurídico. Jurídico por quê? Vocês também vão entender. Todos temos que dar permissão a ambos os lados para agir em nossa vida. Tanto o inimigo, quanto as partes espirituais do bem, Deus e os seus anjos, tem que ser dado permissão. E vocês vão entender também. Esse grande conflito, ele envolve tudo o que fazemos, pois é uma batalha aonde? Em nossa mente. Vocês decidiram hoje estar aqui na casa de Deus. Vocês tomaram uma decisão. Vocês conhecem alguém que decidiu estar em casa? Alguém que está sem forças para caminhar? Alguém que está fraco espiritualmente? Vocês escolheram. Vocês hoje estão sendo remanescentes da igreja. Isso é bom ou é ruim? Quando eu vejo aqui, eu vejo praticamente a maioria os mesmos rostos. Vocês estão perseverando e a palavra de Deus, ela diz o quê? Aquele que perseverar até o fim vai receber o quê? Caiu, irmão, o cair é do homem, mas o levantar é de quem? Caí, me machuquei no degrau que conduz ao céu, escorreguei os 4, 5 passos, mas volto de novo para a caminhada. Porque aquele que está em pé, irmãos, é normal cair, escorregar, mas não pode desistir. Agora, uma outra coisa, a nossa luta no grande conflito não é contra a carne, não é contra pessoas. É contra quem? Contra principados e potestades, contra anjos caídos. Os seres humanos são apenas o quê? Instrumento de ambos os lados. Tanto Deus quanto o inimigo, eles não podem agir diretamente. Eles usam seus instrumentos. Seus instrumentos são o quê? São pessoas. Tanto o inimigo quanto Deus utiliza pessoas. Então, nós iremos entender sobre essas coisas no grande conflito. Algo muito importante que temos que entender, nós é quem damos permissão para ambos os lados para agirem em nossa vida. Só que um lado, ele deseja o quê? Te salvar. E o outro lado deseja o quê? Te destruir. Só que nós temos uma inclinação natural que nos leva a querer ir pelo caminho que aos nossos olhos parece direito, mas o fim é o quê? Caminhos de morte. Meus filhinhos, por que o grande conflito ele é jurídico? Porque você tem que dar permissão. Olha aqui, ó, um advogado de defesa e um advogado de acusação. Olha só, em 1 João 2, capítulo de 1 a 2, diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado para com o Pai,
Um advogado, ele faz o quê? Ele intercede. Irmãos, às vezes a gente vai num julgamento diante de um juiz, a gente não abre nem a nossa boca. É tudo quem fala é quem? É o advogado. E você às vezes fica querendo falar, mas é o advogado que é o seu mediador. Só que Jesus é o nosso advogado de defesa, mas tem um acusador. Quem é que nos acusa? É o advogado de acusação. Aqui no Brasil, de acordo com as leis, é o que? A promotoria. Ela que cumpre acusar, que é o papel de Satanás. Olha aqui, ó. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vocês se lembram aqui de Moisés, quando houve aquela disputa com Miguel para ressuscitar o corpo de Moisés? O inimigo falou, não, ele pecou, ele é meu. Mas Jesus Cristo foi ali e ele falou, o Senhor te repreenda. Era uma disputa. Um querendo salvar e o outro querendo, não, ele é meu, porque ele é transgressor, ele pecou. Uma única falha de Moisés deu argumento a Satanás para querer dizer que ele era dele. Imagine, irmãos, na trajetória de Moisés, uma falha. Imagine nós que erramos diariamente. É profundo ou não é? Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E a palavra diz, alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitai, mas ai da terra, porque o diabo desceu cheio de cólera. Então, irmãos, ele é jurídico porque tem um advogado de defesa e tem um advogado de acusação, onde você dá o quê? O exemplo clássico foi o que eu falei aqui, o arcanjo Miguel. Olha só, quando o arcanjo Miguel, olha só, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer ação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. Por que Jesus Cristo falou que o Senhor te repreenda? Por que ele não agiu diretamente? Meus irmãos, Deus, mesmo ele sendo Deus, ele segue regras. Jesus Cristo já havia dado a sua vida para nos salvar? Sim ou não? Não. Ali, o que Jesus Cristo fez com Moisés, sabe o que é? Ele assinou um cheque predatado. O que é um cheque predatado? Você assume um compromisso, você assume de algo que você vai pagar onde? No futuro. Garantia futura. Garantia futura. Foi isso que Cristo fez com Moisés. Olha só, o Senhor te repreenda, porque o meu sacrifício não é agora, o meu sacrifício é mais posteriormente. Então ele falou, o Senhor te repreenda, porque ele não havia dado ainda a sua vida para nos salvar. É profundo, irmão. Agora, olha só, como damos permissão a Deus? Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, irá acontecer o quê? Entrarei em sua casa. Irmãos, Jesus Cristo fala isso para a igreja de Laodiceia. Se ele está à porta, é sinal que ele está onde? Dentro ou fora? E isso é bom ou ruim? Por isso que Deus está a ponto de vomitar a sua igreja. Porque é uma igreja que se encontra fria, adormecida. Mas ele quer entrar para que aquilo que é preto e branco se torne colorido. Não invade. Ele é um cavalheiro. Por isso que eu coloquei aqui, ó, como damos permissão a Deus? Deixando ele entrar, fazendo a sua parte. Agora, olha só, como damos permissão ao inimigo? Eu coloquei aqui através dos vitrines da alma. Irmão, eu vou colocar aqui um vídeo agora de 9 minutos. Esse vídeo é muito importante para que vocês entendam como nós damos permissão ao inimigo. É uma história real de um pastor, ele contando, preste muita atenção, como nós damos permissão ao inimigo nas coisas mínimas da nossa vida, onde o inimigo, ele adentra e faz as arruaças. Pode colocar, irmãos.
Obrigado. O mundo está tão contaminado que quase é impossível encontrar uma pessoa consagrada ao Senhor. Olha, eu estava viajando do Kentucky, Estados Unidos, até Miami, Flórida, para tomar meu voo. Eu teria que viajar na Guiana. Minha família estava lá na selva. E havia chegado o fim de ano e eu estava um pouco triste porque não iria estar com eles. Uma grande depressão me cobriu, trevas. Eu me quis esconder e morrer. Eu quase nunca sinto depressão. Sou uma pessoa otimista. Sempre confio no melhor. Mas nesse dia não tinha calefação no hangar, eu estava trabalhando, colocando o motor no avião. Eu estava com frio, era dezembro, quase fim de ano, e tremendo com frio, colocando o parafuso, ajustando o cabo. E me dei conta que não ia terminar. Me dei conta que ia passar o fim de ano nos Estados Unidos, sem minha família, no frio, e havia estado fora de casa 2 meses. E nesse momento, uma grande escuridão caiu sobre mim, e me dei conta do que a depressão realmente faz. É um ataque do inimigo. E eu orei: Senhor, essa depressão é terrível. Por favor, se isto vem do inimigo, tira, por favor, eu não posso suportar essa depressão. Passou menos de 1 minuto e me encontrei assobiando. Me encontrei feliz. A escuridão desapareceu e voltei ao estado normal, otimista. Eu estava trabalhando. Enquanto eu ajustava, me dei conta por onde foi a nuvem. A escuridão saiu. Olha, obrigado, Senhor. Agora, já que estou ótimo, deixa-me pensar. O que posso fazer para visitar minha família? Eu sei. Vou terminar de colocar o motor, vou levá-lo onde eles vão pintar, deixo o avião ali e vou pegar o ônibus a Miami e vou comprar a passagem e vou surpreender minha família. E vou chegar sem avisar ninguém. Eu gosto de fazer surpresa a eles. Então, cheio de otimismo, terminei de colocar tudo, arranquei o motor, tudo bem, dei a volta, dei várias voltas, tudo estava bem, deixei o avião em outra cidade com o homem que ia pintar, peguei o ônibus e fui para Miami. Ao meu lado estava um jovem. Olha só, Um jovem mexicano. preste atenção. Começamos a conversar e perguntei: o que você faz? Como você ganha vida? Me disse, eu sou bruxo. Bruxo? Sim, eu ganho a vida com bruxaria. E como é isso? As pessoas me pagam, eu faço a bruxaria e ponho maldição sobre as pessoas. Além do mais, ele disse, os homens vêm e me pedem, eu quero essa mulher. Eu faço meus encantos de bruxaria e essa mulher, dentro de pouco tempo, passa para ele. E quanto vos cobra para isso? $100. E você faz a qualquer uma. Até a sua própria esposa eu posso tirar e dar para um outro homem. Eu disse, mentira. Minha esposa você não pode tocar. Garantido. Ou seja, você está dizendo que pode tirar minha esposa e dar para outro homem? Sim. Você não pode tirar. O quê? Ele me disse. Você pensa que porque você é cristão, eu não posso tirar sua esposa? Exatamente. Tem muitas esposas cristãs
que eu as roubo e entrego a outros homens. A minha esposa você não pode. Eu posso? Não, Senhor. Ela está protegida. Você não pode tocá-la. Bom, vamos ver. Deixa-me fazer umas perguntas. Você vai me responder e eu vou dizer se posso ou não posso tirar sua esposa, certo? Está bom, diga lá. Sua esposa assiste telenovelas? Não. Sua esposa lê livros de novelas, romances? Não. Sua esposa escuta música mundana? Não, só sacra. Sua esposa tem pecados escondidos? Não, estão todos confessados. Devo admitir que não posso roubar sua esposa. Mas quase todas as mulheres cristãs assistem novelas. Quase todas as mulheres cristãs têm pecados ocultos. Quase todas as mulheres cristãs leem novelas ou escutam músicas mundanas. E quando elas fazem isso, 100% das vezes, eu tenho controle da mente delas. Profundo. De ficarem enganadas em qualquer pessoa. Mas devo admitir, como sua esposa não é dessas, está protegida por Deus, então eu não posso tocar. Eu te falei, mas me ensinou algo. Me ensinou que quando alguém está brincando com o pecado, o diabo tem acesso à nossa mente. E não só as mulheres, mas os homens também têm seus pecados e seus vícios. Se tu permites que o inimigo venha e põe na tua mente sua música, seus livros, suas revistas, literaturas, internet, pornografia, algo mais do tipo, te pega como escravo. Temos de aprender uma coisa: se vamos ser um povo santo, se vamos receber o selo de Deus, temos que evitar contaminação com o mundo, como uma praga. Aquele que é amigo do mundo é o que é de Deus. É inimigo de Deus. E quase todo mundo cristão tem em sua casa a mundanidade. Aqui mesmo há telefones que têm coisas mundanas. Nas casas dos que estão vindo aqui à noite, há coisas mundanas. Eu fiquei na casa de um pastor, amigo meu. Eu estava pregando na Califórnia e quando cheguei à sua casa, ele disse: desculpa que eu tenho visitas dele, mas aqui tenho na sala, eu te arranjo o sofá. Não te importa? Não, eu durmo no sofá, sem problema. Mas eu olhei lá e toda a parede estava coberta com filmes do mundo. Eu disse: e por que você tem isso? Não, é que quase não vejo, mas durante os anos fui comprando e vou colocando os filmes. Mas você não sabe que isso atrai as coisas do diabo? Você está dando a chave da tua casa. Ele disse: sério? Sim. Quando você traz as coisas de Satanás para dentro, ele tem direito de entrar na tua casa. Eu não quero Satanás na minha casa, mas se a coisa é dele e você traz para dentro voluntariamente, ele tem direito de entrar. Os anjos podem te proteger, mas ele pode dizer: desculpa, minhas coisas estão aqui. E os anjos têm que permitir que ele entre. Eles vão limitar o seu poder. Mas, irmão, através desse vídeo, vocês conseguiram entender a seriedade do grande conflito do qual nós estamos inseridos? Como damos permissão a Satanás? Coisas simples
uma literatura de um filme de romance, novelas, músicas seculares, os homens, futebol e outras coisas do gênero. Como a igreja que está prestes a receber poder dos altos céus, a plenitude, o Espírito Santo de Deus, quer ficar às vezes com um pé no mundo e um pé na igreja? Isso é muito sério, irmãos. Tem um livro chamado Resgatado do Mundo das Trevas, do Gabriel Estevão. Eu comprei esse livro e ali você consegue entender. É uma pessoa ex-satanista que foi consagrado desde o ventre. Ele foi criado por demônios caídos. E o nome do livro é Resgatado do Mundo das Trevas, porque ele não saiu, ele foi retirado. E nesse livro ele conta o que ele fez quando ele servia o inimigo. Ele, desde criança, ele foi criado, irmãos, para não ter nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de remorsos. Ele, irmão, foi retirado do convívio da mãe e foi morar com os seus avós que eram satanistas. E ali ele foi educado, criado por anjos caídos, para aprender a tirar a vida das pessoas. E sabe o que aconteceu? Chegou um momento lá na Angola, aquele angolano, e ele foi tirar a vida de uma família. Jesus Cristo apareceu para ele no alto de uma casa e falou: nesses daqui vocês não tocam. O anjo caído que estava ao lado dele, que nunca saía do lado dele para nada, foi embora e ele ficou ali sozinho. E na cabeça dele, ele não conseguiu entender, sabe por quê, irmãos? Um anjo de Deus e um anjo do mal, ele fala que não tem diferença nenhuma. E a gente sabe disso. Um demônio não tem chifre, não tem rabo, não tem aquela aparência ruim. Deus não tirou deles nada. Eles continuam com a mesma aparência. E ele, no seu testemunho, ele contando, e ele falou que ele via, ambos eram iguais, e ele não entendia por que na presença de uns do inimigo, que eram os anjos de Deus, os que estavam com ele, às vezes eram muitos e saíam em retirada, e aquilo ali começou a fazer nele, ele começou a raciocinar, começou a questionar: poxa, o outro lado é mais forte do que o meu, por quê? Se ambos aparentemente eram iguais. Ele falou que você só conseguia distinguir quem era de Deus e quem era do mal através das suas ações, porque a olho nu ele não conseguia, ele não tinha esse véu que nós temos, ele via os anjos de Deus e os anjos maus. E quando ele foi para tirar essa família, Jesus Cristo apareceu no alto de uma casa e falou: nesses você não toca. E na história dele, irmãos, ele conheceu um missionário, esse missionário começou a falar de Jesus para ele, e ele fez uma oração, pediu para que Jesus Cristo aparecesse para ele, e Jesus Cristo apareceu para ele, e falou tudo aquilo que ele precisava ouvir. Eu não sei se ele falou se foi 4 horas de conversa, mas ele falou que foi tudo na mente dele. Ele não conseguia se mexer, e Jesus Cristo falava com ele e respondia na mente dele. Depois de 5 anos, irmãos, ele abandonou, ele fez um voto ali de servir a Deus, ele abandonou o satanismo, e aí ele perdeu tudo que ele tinha. O outro lado dava tudo aquilo que ele precisava, irmãos. Só que ele perdeu tudo. E os anjos caídos colocaram uma enfermidade nele que nenhum médico conseguia achar a cura, ao ponto dele ficar a pele e osso. E ele contando no seu livro, quando ele estava próximo a desistir, quando ele já estava sem forças, não aguentando mais, Jesus Cristo apareceu a ele pela 2ª vez, reconfortando ele, falando: não temas. Quando eu te chamei, eu falei que não seria fácil essa jornada, como não é para nenhum de nós aqui. Hoje, irmãos, ele está estudando para ser pastor. Ele já conseguiu publicar o seu livro. Ele falou que as coisas que ele escrevia, de repente, sumia tudo.
É o grande conflito ao qual nós estamos inserindo. E ali nesse livro ele conta um pouquinho do que é futebol. Ele conta um pouquinho dessas coisas que às vezes muitos dos que dizem cristãos estão com essas coisas na vida achando que não tem nada a ver. Por que eu decidi colocar esse vídeo? Como damos permissão ao inimigo? Tem coisas que é de Deus ou coisas que é do mal, irmão? Nesse testemunho aqui do que o pastor David contou, coisas simples. Uma novela, uma literatura de um romance, são tudo portas abertas que o inimigo entra, e ele entra de tal forma, irmãos, que ele consegue tirar uma mulher de um marido cristão e dar para um outro homem. Por que eu coloquei aqui? Para vocês verem que isso é algo muito complicado, irmãos. Não podemos ser de Deus e ser do inimigo ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que tomar uma postura, uma atitude, ou nós somos de Deus ou não. Tem que haver, Deus nos chamou para sermos um povo santo. Como damos permissão a Deus? Deixando Jesus Cristo entrar e está às portas. Só que Jesus Cristo, ele quer você 100%. O outro lado não. Ele quer você 99%. Ele só precisa de 1%. Eu acho que a maioria que está aqui já antigo na igreja sabe que o inimigo só quer 1% de você, porque aí você é dele. Como falou aqui, se nós temos alguma coisa que pertence ao inimigo em nossa vida, ele tem acesso e ele vem e faz a arruaça. Por que eu coloquei isso daqui, irmãos? Porque nós precisamos abrir os nossos olhos, porque é algo muito sério. Deus, ele deseja derramar o seu Santo Espírito, e ele não derramou ainda. Por quê? É o desejo dele derramar. Quando Jesus Cristo ele fala uma coisa muito maravilhosa, quando Jesus Cristo ele fala assim, eu queria que esse fogo já estivesse aceso. Vocês já leram isso na palavra de Deus. Esse fogo é o quê? O apóstolo João diz, o apóstolo João Batista dizia, que ele batizará com água e com fogo. O fogo é o que? É o Espírito Santo de Deus. O inimigo viu o que aconteceu no Pentecostes. Ele viu um sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Um outro sermão, quase 5.000. Chegou um momento lá que o coxo estava pedindo esmola, ele falou, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda-te. Como, irmãos, nós iremos receber um dom tão precioso como esse, nos dividindo com as coisas do mundo? É Deus que está retardando a sua promessa, ou nós que não estamos nos colocando na posição? Quantos aqui se formaram numa faculdade, ao passar no vestibular, foi fácil, vocês tiveram que pagar o preço? Quando vinham as provas, como é que você ia passar se você não estudou? Como nós queríamos ser aprovados na escola do céu se a gente não fizer a nossa parte? Como damos permissão? Através das vitrines da alma, através do que a gente coloca para dentro do nosso ser. Do que nós estamos alimentando? Nós sabemos que nós temos duas naturezas lutando dentro de nós. A natureza que a gente mais alimentar é a que vai estar mais forte. Vamos lá, irmãos. Agora vamos para a parábola do semeador. 4 solos aonde a parábola caiu. Um à beira do caminho, a outro entre as rochas, a outras entre espinhos e a outra em um solo fértil. Ao refletir sobre essa parábola, eu entendi que alguns de seus muitos significados é a caminhada cristã, ou seja, até onde você e eu estamos dispostos a ir. Por quê? Vencer as barreiras. No grande contexto, no grande conflito, existe uma guerra invisível sendo travada em cada decisão que nós tomamos. Como eu estava vindo para cá, eu estava falando para minha esposa, eu falei, tudo que a igreja orienta é para que as pessoas coloquem em prática. Falei da importância do culto matinal, a importância do culto vespertino, a importância de estudar a lição da escola sabatina, a importância de orar. Se a igreja aconselha isso, é para o quê? Para que a gente seja fortalecido no Senhor, alimentar a nossa natureza espiritual. Uma guerra invisível sendo travada em cada decisão que tomamos.
Agora vamos falar sobre os 4 solos onde a semente caiu. A semente que caiu à beira do caminho, né? Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Jesus Cristo depois, ele a sós com os apóstolos. Voltando primeiro, a semente que caiu à beira do caminho. Você não entender é normal, porque a palavra de Deus é um livro espiritual. Você precisa de ajuda. Por isso que é aconselhado, quando a gente for ler a palavra de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo, para que ele fale a nossa mente, ao nosso coração. Agora, não entender é normal. Agora, o problema é você não correr atrás das respostas. Olha só, o exemplo de Filipe e o tio Eunuco. O que aconteceu? O Espírito Santo levou a ele lá, estava o meu tio Eunuco lendo Isaías 53. Filipe, divinamente orientado pelo Espírito Santo, perguntou: entendes o que lês? E aí ele falou: como poderia entender se não tiver alguém para me explicar? Os discípulos não entenderam a parábola do semeador, só que a parte, depois, quando eles estavam com Jesus Cristo: Senhor, nos explique, porque nós não conseguimos entender. Então, não entender a palavra de Deus é normal. Só que, a exemplo desses 2 exemplos que eu dei, temos que ir aonde? Atrás das respostas. Filipe entrou na carruagem, ensinou para o eunuco, e os apóstolos foram até Jesus pedindo a explicação. Foi essa explicação que Jesus Cristo deu. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado do coração. Olha só o que o Espírito de profecia, irmãos, ele diz, olha aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, foi o que eu acabei de falar. Ouvir e não compreender é normal. A palavra de Deus é um livro espiritual. O exemplo aqui de Filipe e o tio Eunuco, aí eu coloquei aqui, ó, o problema é parar aqui. Os discípulos na parábola também não entenderam, mas foram atrás das respostas, perguntando a Jesus. Se interessar pela palavra de Deus era o quê? Era importante. Agora uma outra coisa, olha só. O Espírito de profecia diz a respeito da parábola. O livro Parábolas de Jesus, na página 21, diz: a semente que caiu à beira do caminho. Preste atenção, irmãos, porque é Deus falando. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está o quê? Atento para tirar o quê? Da mente os princípios da verdade divina. Teme que a palavra de Deus possa despertar o negligente e ter efeito sobre o coração endurecido. Satanás e seus anjos estão em reuniões onde o evangelho é pregado. O evangelho está sendo pregado aqui, irmãos. O inimigo tem acesso às reuniões para tirar o que foi semeado, a palavra de salvação. Vocês acham que ele teme porque aqui é a casa de Deus? Aqui o Espírito de profecia está dizendo que Satanás e seus anjos estão em reuniões onde o evangelho está pregado. Por isso que eu falei do grande conflito na parábola do semeador. É uma guerra. Eu fui militar durante 9 anos, irmãos, e gosto muito do contexto militar. E ao analisar a Segunda Guerra Mundial, o inimigo fazia de tudo para enganar o adversário. Irmãos, naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Sabe o que eles faziam? Eles faziam tanques infláveis. Sabe o que é tanques infláveis? Tanques de plástico. Porque quando passavam os aviões espiões e fotografavam, eles viam aquelas colunas de blindado achando que aquilo ali era o quê? Era real, e no entanto não era. Poxa, se o inimigo viu que tem uma coluna de blindado ali, eles vão se aventurar? Táticas para enganar o adversário. Por que eu estou dizendo isso? Na guerra, eles usam todos os meios à sua disposição. Nós vemos que o inimigo está atuando em todas as áreas possíveis e imagináveis, irmãos. Porque ele não tem escrúpulo. Aonde ele puder entrar, aonde tiver uma brecha, ele vai entrar. Enquanto os anjos do céu se esforçam para impressionar... Enquanto os anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Com fervor
sua maldade procura frustrar, enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, a obra do Espírito Santo, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos, instiga a crítica ou insinua dúvidas e incredulidade. Está vendo como é que esse grande conflito ele é? Satanás preocupa a mente com projetos humanos. Jesus Cristo está às portas. Quais são os nossos projetos? Eu fui no concílio dos ancianos, irmãos, e tenho aqui relatar algo muito triste que aconteceu lá. Ficamos sexta, sábado e domingo, recebendo palestras, se fortalecendo espiritualmente. No culto de sábado, nós tivemos 6 mensagens, se eu não me engano. Terminou a mensagem por volta de, não sei, umas 6 horas. Às 19 teve o almoço. Sabe qual era a preocupação de muitos anciãos? O Flamengo que ia jogar. Ficamos ali um sábado inteiro, recebendo palestras maravilhosas. E quando terminou, era para a igreja, os líderes da igreja, estarem meditando em tudo aquilo que foi falado, para que a palavra entrasse em seu coração e frutificasse. Sabe qual era o assunto do momento? Para alguns, era o Flamengo que ia jogar. Satanás tem muitos auxiliares, muitos que se dizem cristãos, ajudam o tentador a tirar de outros a semente da verdade. Que dos nossos lábios só pronunciem palavras de salvação. Se não for para que você estenda a mão ao seu irmão, que você fique quieto. Da nossa palavra tem que sair bênçãos e não maldição, irmãos. Eu estou refletindo muito sobre isso. Eu tenho que ajudar o meu irmão, eu tenho que ser Jesus para as pessoas, eu não posso ficar criticando, porque quem acusa é quem é o adversário. Alguém aqui está num barco diferente, ou todos nós estamos no mesmo barco querendo nos salvar? A igreja é um hospital para quem está doente, porque se tiver alguém bom, pode ir embora. Se você está livre do vírus do pecado, vocês podem ir embora, porque aqui não é o lugar de vocês. Agora, se vocês são pecadores, é aqui onde vocês devem estar reunidos. Eu não entendo, irmão, porque às vezes Deus coloca várias pessoas complicadas para estarem juntos, né? E eu falo, Senhor, eu sou o mais difícil de todos. Mas sabe por que Deus deseja que nós estejamos juntos aqui, mesmo com os problemas que tem? Porque juntos nós somos fortes. Se um irmão está passando por dificuldade, a igreja sabe, a igreja ora. Se o irmão está com problema, vai lá e estende a mão. Se o irmão está fraco, sem forças para caminhar, a igreja vai até a sua casa para estender-lhe a mão. Eu estou sentindo falta aqui de algumas pessoas. E nós devemos fazer a nossa parte para trazer essas pessoas de volta. A igreja foi constituída para isso, para trabalharmos. Por esse motivo, durante a nossa caminhada, devemos entender que as pessoas são instrumento de ambos os lados. Até mesmo dentro das igrejas tem o quê? Joio e trigo. Se aproxime das pessoas que estão mais perto de Cristo. Se aproxime daquelas pessoas que querem a mesma coisa que você, se fortalecer para se preparar. Deus deseja fixar em sua mente a verdade da palavra de Deus. O inimigo tenta tirar, desviando a sua atenção. Por quê? Através da palavra de Deus vem o discernimento espiritual. Não somos fruto do acaso, como as pessoas estão dizendo, a obra da evolução. Não. Nós sabemos a nossa origem, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos. Nós não estamos perdidos aqui nesse mundo. Você passa a saber sobre um grande conflito, há uma guerra da qual nós estamos inserindo, e nessa guerra não existe meio termo. Irmãos, a coisa está ficando tão difícil que as pessoas não querem nem mais mesmo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a falar, as pessoas estão se alimentando tanto seu coração com as coisas do mundo, que as coisas de Deus estão incomodando. Não conseguem nem mais mesmo ouvir.
Parece que a festa se prolongou porque as pessoas querem farra, as pessoas querem, né, as coisas que o mundo oferece. Agora, outra coisa, o que Deus espera de cada um de nós, cabe a ti se dominar uma luta diária. Irmãos, eu gostava de futebol. Não assistia mais os jogos, mas eu gostava, sabe o quê? Aos domingos, ver os gols. Ver os melhores momentos, que era coisa de 3 minutos, passava lá os lances mais importantes, eu gostava. Mas quando os meus olhos foram abertos, eu falei, Senhor, Deus ele te deu discernimento espiritual. Olha se uma novela ela te aproxima mais de Deus ou ela te afasta. Olha o que é ensinado nas novelas para ver se está de acordo com assim diz o Senhor ou não. Numa novela, irmãos, um casal que se conheceu na infância, que eles eram apaixonados por causa de uma fatalidade do futuro, eles se separam. E aí depois eles se encontram depois de muitos anos, só que eles são infelizes no casamento. E aí as pessoas ficam torcendo para que ele se separe e vá de novo se relacionar com aquele amor do passado. Irmãos, eu era um noveleiro. Eu estou indo para os meus 50 anos, quando eu era criança, a alegria de pobre era ver novela. Novela das 6, das 7, das 8. E eu falo isso por quê? Porque acontecia comigo. Eu não sei se era com vocês. Então, quantas vezes eu torci, irmãos, para que um se separasse e fosse lá com o outro? Quantas vezes eu torci para que o inimigo morresse no final da trama? Não, ele merece a morte, ele fez muita ruindade. Essas coisas estão de acordo com a palavra de Deus? No futebol, olha o que acontece no futebol. Aquilo ali é de Deus, irmãos. Hoje em dia o futebol está envolvendo até dinheiro. Por causa de aposta. Por causa de aposta, então está ficando algo assim. As pessoas, olha, o futebol ele já te traz uma ansiedade, mas agora envolvendo a aposta está pior ainda, porque as pessoas estão preocupadas com para cá, então não é só o seu time mais vencer. Tem que acontecer aquele resultado para que você ganhe. Então, irmãos, como a coisa está ficando complicada. O que posso e o que não posso fazer, cada decisão mostra quem estamos servindo. Irmãos, quando a porta da graça se fechar, só daremos continuidade às coisas que nós já estamos fazendo. Se estamos num processo crescente ou decrescente. É muito forte isso. A semente caiu em solo rochoso. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, do sol, a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Aí Jesus Cristo explicando essa parábola. Mas o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É profundo, irmãos. A semente lançada no pedregal encontra-se solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no solo, a fim de obter os nutrientes para o sustento, para sustentar o seu crescimento e logo perece. Não ter raízes, irmãos. A raiz, através da raiz que recebemos o quê? Os nutrientes. Jesus Cristo disse, eu sou a videira e vocês são o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Porque sem mim nada podemos fazer. Irmãos, no mundo espiritual nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Tudo que nós podemos fazer de carne e osso, nós podemos fazer. Essa igreja foi edificada, esses bancos, esse microfone, tudo que a carne pode fazer, nós o fazemos. Agora, no mundo espiritual, nós não podemos fazer nada. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Nós não temos poder para convencer ninguém, por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus. Agora, olha só. No mundo espiritual, não podemos fazer nada. Já falei aqui, né? Qualquer atividade na igreja, sem estar consagrado a Deus, não produzirá frutos. A minha esposa, ela falava uma coisa muito interessante, irmãos. Eu gostava de assistir um mangazinho de desenho japonês. E ela falava assim para mim, Marcelo, como você vai ter autoridade na igreja se você fica assistindo esses desenhos? Mas eu gostava daquilo ali.
Como foi difícil de eu abrir mão daquilo ali, mas historinha toda semana saía e eu ficava ansioso, cada semana, quando ia sair lá para me acompanhar a história, como ela ia decorrer. E quando ela falava assim, eu falava, ai, como é doloroso, irmãos, você deixar aquilo que você gosta. Mas quando você pede a Deus forças, Senhor, tu sabes que eu gosto, seja sincero com Deus. Mas eu gosto mais do Senhor, e por amor a Ti eu estou disposto a deixar essas coisas, porque eu não quero que nada fique entre mim e Ti. Quando você gosta de uma coisa e você sabe que te faz mal, como é doloroso você deixar, irmãos. Como foi doloroso eu deixar aquilo ali. Mas eu sabia que eu tinha que deixar. Eu não sei o que cada um aqui vai ter que deixar por amor a Jesus. Mas Ele quer de você uma entrega total. E aí, cada um sabe o que Deus precisa fazer na sua vida. Não temos nada, precisamos ir à fonte. Aqui eu coloquei, nós não temos a água para saciar a nossa sede. Nós precisamos ir a Jesus, que Ele tem o quê? A água da vida. Aqui conta também a parábola do rapaz que chegou lá e ele não tinha pão para oferecer à sua visita, que chegou à meia-noite. E ele precisou ir aonde? A quem vendia o pão. Só que lá estava fechado. E ele não tinha pão para saciar a sua fome e também para dar ao visitante. Então diz aqui, Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo, amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem, não tenho nada para oferecer. Eu coloquei aqui porque no mundo espiritual nós precisamos da água da vida, nós precisamos do pão da vida. Nós não temos nada para oferecer, nós temos que ir à fonte para poder oferecer às pessoas ao mundo. Precisamos nos encher do Espírito Santo para ser uma fonte a jorrar, pois não temos nada em nós mesmos para poder oferecer a outros. Precisamos do pão da vida para saciar a nossa fome espiritual e também para a do nosso próximo. A vida eterna é essa, irmãos. Porque a gente está falando da segunda semente, a que caiu em solo rochoso onde não tem raiz. Como você passa a ter raízes espirituais? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quantos aqui querem se salvar? Todos. Para você se salvar, a vida é uma pessoa. Só que a palavra de Deus diz em 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Então é necessário que relacionamento. Porque para você conhecer uma pessoa, você precisa se relacionar. Quando você se relaciona, você passa a conhecer essa pessoa. Irmãos, como você passa a confiar em Deus? Lendo a sua palavra, examinando quem Deus é, como Ele age. Opa, peraí, o meu Deus, Ele age dessa forma. E aí você passa a ter confiança nele. Passa a ver se Ele é digno de confiança ou não. Então, irmãos, relacionamento é o quê? É ter raízes. Olha só o que a palavra de Deus diz. Haverá alegria no céu como um pecador que se arrepende. Há ou não há, irmãos? Quando alguém desce esse tanque batismais, a igreja não fica em festa? Não é uma grande alegria? Mas olha o que a palavra de Deus diz. E a alegria da alma que crê em Cristo. Mas aqueles de quem se fala a parábola aceitam logo a palavra de Deus e não calculam o custo. Ué, peraí. Para me aceitar a palavra de Deus, há um custo. Eu preciso calcular o custo. Porque no decorrer dessa mensagem eu estou falando sobre um grande conflito. Eu estou falando de coisas que você vai ter que abrir mão. Não calcular o custo é isso, irmãos. Não ponderam o que deles exige a palavra de Deus. Aceitar com alegria é fácil. Mas continuar a caminhada, irmãos, não ponderam o que deles exige a palavra de Deus, não confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. Isso está no livro Parábolas de Jesus, irmãos. Que palavras duras! Irmãos, nós devemos vir à casa de Deus para ser exortados sobre essas coisas.
Quanto mais próximo estivesse da vida de Jesus Cristo, essas palavras é que deveriam estar sendo pregadas aqui. Como está a sua vida? Está em conformidade com assim diz o Senhor? Essa é a minha guerra constante, irmãos, diária. Não pensem vocês que porque eu estou aqui, que eu não estou com as minhas lutas, com meus conflitos. Porque nós teremos esses conflitos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele tirar de nós essa natureza pecaminosa, que nos faz a fazer as coisas que não queremos. Então, irmãos, olha aqui, ó. Não calculam o custo, não ponderam o que dele exige a palavra de Deus, não confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. É tudo que o inimigo quer, ser parcial. Um pouquinho de Deus e um pouquinho do mundo não faz mal nenhum. Senhor, todo mundo faz. Por que eu não sou mais um? As raízes da planta penetram profundamente no solo e ocultas aos nossos olhos alimentam-lhe a vida. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo mediante a fé. Mas os ouvintes de Pedregais confiam em si mesmo, em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e motivos e estão fortes em sua própria justiça. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder e não têm raiz. Não tem raiz em si, porque não está ligada aonde? Em Cristo. Aqui caiu entre espinhos. Os espinhos as cresceram e as sufocaram. Jesus Cristo respondendo: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação e a riqueza sufocam e elas se tornam o quê? Infrutíferas. Preocupações no mundo: medo, ansiedade, sustento, saúde e filhos. Eu botei aqui alguns principais, eu garanto que isso daqui envolve todos nós, porque todos nós estamos sujeitos às mesmas preocupações. Quem é que não tem essas preocupações? Aprender a viver pela fé, irmãos. Esse salmo aqui eu guardei no meu coração e eu sempre procuro falar ele nas minhas pregações. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, mas aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Viver pela fé. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir muito tarde, correndo atrás do vento. Eu assisti a uma mensagem do pastor Michelson Borges essa semana, 3 ou 4 mensagens, que eu gosto de trabalhar ouvindo os sermãos, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que vaidade, ele fala que correr atrás das coisas desse mundo é vaidade, é como uma fumaça, é como uma neblina. Vapor d'água. Vapor d'água. Inútil vos será você correr atrás dessas coisas. Você pode acordar muito cedo e você pode dormir muito tarde, correndo atrás do que vocês conseguem com tanto esforço. Mas a palavra de Deus, ela diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se cada um de vocês aqui priorizarem o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai dar tudo aquilo que vocês precisam. Amém. E eu passei a fazer isso, irmãos. Eu tinha um costume, irmãos, no final da semana, sexta-feira, fazer o meu ser autônomo, fazer os meus ganhos, né? E chegar lá, eu via quanto eu tinha que dar de dízimo e separava lá do Senhor a parte do Senhor. Sabe o que eu passei a fazer? Deus, ele deseja o melhor. Se Deus, ele deseja o melhor, não posso dar no final da semana. Eu falei: Senhor, domingo, que é o primeiro dia que eu começo a trabalhar, eu já vou separar as primícias do Senhor. Senhor, os primeiros R$100 que eu receber, já vai ser separado já do meu dízimo e da minha oferta. Já vai ser a minha primeira parte que eu estou separando do Senhor. O que eu tiver que complementar, eu complemento. Mas esse daqui já está sendo separado do Senhor. A primeira coisa que está vindo na minha mão, eu já estou separando do Senhor, porque eu estou colocando ele em primeiro lugar.
E vocês acreditam, irmãos, eu passei a fazer isso, tem uma faixa de uns 4 meses, e passou a sobrar dinheiro. E minhas contas não passei mais a ficar no sufoco como eu ficava antigamente. Você priorizando a Deus e Deus me honrando. Porque antes eu ficava naquela preocupação, o dinheiro vai dar, o dinheiro não vai dar, e no final do dia, no final da semana, você soma lá e eu falo, não, Deus Ele quer o melhor de cada um de nós, Ele te prova. E ao me provar, irmãos, eu falei, não, pô, peraí. Se eu estou fazendo as coisas do meu jeito e não está dando certo, então eu vou fazer as coisas do jeito de Deus. Peraí. Eu assisti na lição que falou, né? Eu falo, pô, peraí, eu tenho que dar a Deus o meu melhor. Eu vou tirar, então, antes do que eu vou receber, a primeira coisa de Deus. Irmãos, façam a prova e vocês vão ver como as coisas mudam. Passou a entrar a mesma coisa, o dinheiro agora está dando e está sobrando, ao ponto, às vezes, até de eu emprestar às pessoas. Eu falo assim, Senhor, como pode isso? Provai-me nisto, diz o Senhor. Eu estou falando uma experiência real na minha vida, irmãos. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu coloquei aqui, ó, aprender a viver pela fé. Aprender a viver pela fé é você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Deus Ele não precisa nada do que é seu. Olha o universo que Ele criou. Mas Ele quer testar no nosso coração para ver onde está a nossa fé. Por que Ele pediu o filho de Abraão em sacrifício? Só para testá-lo. Ele não queria que Abraão sacrificasse seu filho Isaac. Mas ele queria ver onde estava o seu coração. A mesma coisa conosco. Precisamos colocar a Deus em primeiro lugar. Investir nos projetos de Deus, irmãos. Santificação, se separar do mundo. O mundo está de um jeito, nós devemos estar do outro. Ambos são o quê? Amiguinhos, como diz a palavra de Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito, elas são o quê? São amiguinhas? São o quê? Adversários, inimigos. Se são adversários, irmãos, nós não podemos estar do mesmo lado. Temos que estar em lados opostos. É ou não é? Chuva serôdia. Investir nos planos de Deus e se preparar para a chuva serôdia. Como Deus Ele vai vir na sua plenitude habitar em você se você não está o quê? Se preparando como deveria estar. Deus Ele é santo. Testemunhar, irmãos. Precisamos para testemunhar o que Cristo fez na nossa vida. Irmãos, eu tenho uma triste coisa para falar para vocês. Nas igrejas tem pessoas que estão anos e anos na igreja e você não vê mudança. Isso é bom ou é ruim? As pessoas têm que ver o que Cristo fez na sua vida, o antes e o depois. Já pensou a pessoa me olhar depois de 10 anos e falar, caraca, o Marcelo dá um beijo, o Marcelo não muda. Tem que ter uma transformação. O velho homem morreu, ressurgiu um novo homem. Tem que haver uma mudança, as pessoas têm que ver em mim algo diferente. E é possível pelo poder de Deus, irmãos. Nós precisamos testemunhar o que Cristo fez em nossa vida. A boca fala do que o coração está cheio. A fascinação das riquezas. Faça uma reflexão na sua vida. Analise seus projetos, seus sonhos, suas metas e veja se são os mesmos das pessoas que vivem no mundão e que não se relacionam com Deus e desconhecem o juízo vindouro. Tem que haver uma diferença, pois ambos deveriam andar em caminhos opostos. O problema não é ter os mesmos sonhos que as pessoas do mundo têm. O problema é não colocar Jesus no centro dos nossos sonhos. Ele quer participar de tudo que você faz na sua vida. Porque qual é o pai que não vai estar feliz se está vendo os seus filhos felizes? O livro Caminho a Cristo diz isso, irmãos. Deus Ele quer participar de tudo na sua vida. Tudo, tudo, tudo. E, irmãos, é uma terapia. É uma terapia para mim. Quando eu chego para Deus e conto tudo o que está acontecendo na minha vida, eu estou botando tudo para fora. Estou contando tudo para aquele que pode me ajudar. E é muito bom. Senhor, meu dia foi assim, assim. Mas contar os mínimos detalhes, irmãos, eu passar tempo na presença de Deus. Eu participando do ID do pastor Edson Loura, ele não é mais do meu distrito, mas ele tem um programa que eu gosto de acompanhar. E ele falou uma coisa muito interessante na semana passada. A esposa dele era diretora do Colégio Adventista de Nova Iguaçu,
E ela tirou férias agora no meio do ano. Só que ele tinha as coisas de Deus. E aí, eu vou tirar férias com a minha esposa e deixo as coisas de Deus em segundo lugar? Ou eu priorizo as coisas de Deus e deixo de tirar férias para minha esposa? É fácil ou não é essas decisões, irmãos? Difícil, a esposa entende? E ele falou, não, eu vou priorizar as coisas de Deus. E aí ele fez uma série de eventos lá espirituais e estava ele lá. Tem nós priorizado as coisas de Deus na nossa vida? Dia de sábado é o dia de nós estarmos aqui na casa de Deus. Nós só não devemos estar aqui se nós estivermos doentes, incapacitados. É o dia de nós adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. São abençoados aqueles que guardam o sétimo dia. Tem uma bênção especial. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca daquele que não mente disse. Existe uma bênção para esse dia. Tome posse dela, honre a Deus, fazendo o que Ele pede nesse dia. E como é difícil, irmãos, policiar as nossas palavras, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Não é fácil. Já está acabando, meus amados irmãos. A semente do Evangelho cai muitas vezes entre espinhos e ervas daninhas. E se não ocorrer uma transformação moral do coração, nós não podemos ser os mesmos de antes. Nós temos que nos esforçar para sermos pessoas melhores. E se não forem abandonados os velhos hábitos e as práticas anteriores da vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita do trigo será o que? Sufocada. Porque, irmãos, nós já temos uma tendência para as coisas do mundo. As coisas do mundo nos atraem. Nós devemos pedir a Deus força para nos separar dessas coisas. É forte. A graça, olha só, os espinhos serão a colheita e destruirão o trigo. A graça só pode florescer no coração que está sendo preparado continuamente para as preciosas sementes da verdade, crescendo constantemente. Os espinhos do pecado crescem em qualquer, o que está escrito aqui? Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo. Em qualquer solo. E precisam de cultivo, e não precisam de cultivo especial. Mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. Porque, irmãos, os espinhos crescem em qualquer solo, é só você deixar a vida te levar. Agora a graça precisa ser cultivada. Quando você cultiva, não é algo diferente. Esse é o último penúltimo slide. A sarça e os espinhos estão sempre prontos a germinar. Olha só, irmãos. A sarça e os espinhos estão sempre prontos a germinar. E a obra de purificação precisa avançar continuamente. Se purificar, irmãos. Tirar essas coisas do mundo que nós gostamos. Não é fácil para mim. A minha esposa está aqui de testemunha. Quantas vezes ela falou: Marcelo, como você vai ter força espiritual? Como você vai ter poder na igreja? Se você continuar assistindo esses desenhos. Ela falou para mim, não foi uma, nem duas, nem três vezes, irmão, mas foi várias vezes, porque eu gostava dessas coisas. Temos que tomar decisão. Eu não sei o que vocês precisam tirar, mas tem coisas que precisamos tirar da nossa vida. Olha aqui, ó. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por eles santificados, separados do mundo, nada vale sua religião. Qual o poder espiritual que nós vamos ter se nos alimentamos das mesmas coisas que estão sendo oferecidas lá fora? Se não obter em vitória sobre o pecado, o que está escrito, irmãos? Vamos lá. Se não obtiver vitória sobre o pecado, este estará obtendo vitória sobre eles. Este estará obtendo vitória sobre eles. Os espinhos Que foram cortados não são desarraigados, brotam novamente até sufocar a alma. Irmãos, os espinhos, eles brotam rapidamente até sufocar o coração. Por isso que eu comecei o sermão aqui falando das barreiras que nós temos que vencer. É uma barreira constante, irmãos.
Às vezes a gente se sente cansado, sobrecarregado. É por isso que nós devemos estar juntos. Sabe o que nós deveríamos fazer como igreja? Ver aqueles irmãos que não vieram e irmos à tarde visitá-lo. Porque se a gente dá um abismo de 1, 2, 3 sábados sem ir, as pessoas já estão o quê? Sem forças. Temos que passar aí. Opa, peraí, cadê o meu irmãozinho que não veio aqui? Ele não veio porque foi visitar outra igreja, está doente. Ele não veio por não vir. Igreja, vamos lá. Umas 2, 3 pessoas iam visitar o nosso irmão. Vamos fazer um culto lá na casa dele, cantar um sermão, falar uma palavra, dizer o quanto ele é importante. Isso é igreja. Sentir o prazer em estar ao lado dos nossos irmãos e irmãos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Este frutifica e produz 100 a 60 e a 30 por 1. Se o seu solo caiu em boa terra, vocês vão entender o que foi falado aqui, irmãos. Porque essa mensagem não foi para vocês, foi para mim. Tem que haver uma separação, uma distinção entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. O inimigo não está brincando, irmãos. Entra no YouTube e vê o que ele está fazendo nas igrejas aí fora. As pessoas que dizem estar cheias do Espírito Santo estão rodopiando, estão caindo no chão, estão dançando, e você vê os ritmos, é a mesma coisa que acontece nos centros de macumba. E eles estão dizendo que é o Espírito Santo de Deus agindo. Essa igreja foi confiada à luz da palavra de Deus. Deus ele está contando com cada um de vocês aqui nesse bairro aqui para disseminar a verdade. Só que a verdade, para penetrar onde ela tem que penetrar, você precisa de poder espiritual, porque nós não temos poder em nós mesmos. Precisamos, irmãos, estar consagrados, senão não teremos poder. Aquele vídeo que eu coloquei ali para vocês entenderem que as pequenas coisinhas desta vida, o inimigo toma posse e ele fala, opa, isso daqui é meu. Como você vai dar o Espírito Santo se ele usa as minhas coisas? Eu citei aqui o exemplo de Moisés, quando Miguel foi lá tentar ressuscitá-lo. Houve uma batalha. O inimigo querendo dizer que aquilo ali era dele. Irmãos, o grande conflito no contexto da parábola do semeador, dependendo da forma que vocês saírem daqui, se vocês refletirem em tudo que foi falado, a mensagem pode adentrar em seu coração e fazer morada. Eu tenho que tomar uma posição no grande conflito. Essa é a minha luta diariamente, irmãos. Quando me levanto de manhã, fazer ou não fazer a vontade de Deus? Priorizar ou não a Deus nesse dia? Nós já estamos em desvantagem porque a nossa inclinação natural é o quê? É para as coisas erradas, é para a carne, é para o mundo. E para nós irmos em direção a Deus, nós temos que ir contra o nosso eu. Que Deus abençoe a igreja aqui de Olinda e que nos fortaleça, irmãos. Amém. Essa mensagem está disposta aqui no computador da igreja. Assistam ela. Pede ela, mande no WhatsApp, compartilhe e vê tudo que foi falado aqui, porque quando Deus ele falou essas coisas, irmãos, elas são duras, mas precisam ser ditas, porque é a salvação. Eu gostaria de vir aqui e falar sobre coisas maravilhosas, acariciar o ego aqui de vocês, falar coisas que nós gostamos de ouvir. Quem é que não gosta de ter o ego acariciado? Mas precisamos falar sobre o nosso destino eterno. Tudo que foi falado aqui, em nome de Cristo Jesus, que adentre em nossos corações e que a gente reflita. E que pelo poder de Deus, como diz na lição dessa semana, pelo poder de Deus, nós seremos vencedores em nome de Cristo Jesus. Eu vou pedir para o irmão agora colocar aquele hino de novo que nós louvamos, para que nós possamos refletir. Eu só quero estar onde estás. Na presença de Deus é o melhor lugar, irmãos. É o melhor lugar onde nós podemos estar, porque Ele nos ama e Ele deseja nos salvar.
eu quero estar. Eu só quero estar onde está. Na tua presença, Senhor. Onde tudo é para sempre. A eternidade nos aguarda. Leva-me para este lugar. Estar próximo de ti, Senhor. Pois eu quero ali morar. Eu quero a eternidade. Eu quero estar contigo. Ver a tua face. Se sentar à mesa. Envolvido por tua glória. Na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar. Quero estar contigo, ó Deus. Tem que querer, tem que pagar o preço. Eu só quero estar onde está. Ajude-me, Senhor. E viver em tua presença. Se revele a nós, Pai querido. Ver a tua face te adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção. E quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde está, ao teu lado, Senhor. Onde tudo é para sempre. Leva-me para esse lugar. Se eu quero estar contigo, ó Deus. Ellen White no céu, irmãos, ela viu uma mesa quilométrica. O banquete está pronto. Amém. Falta eu e você. Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito de profecia diz que quando os anjos trazem as coroas, ele fala, não, dá-me ela aqui nas minhas mãos. E ele vai colocar sobre a cabeça de cada um dos vencedores. Em cada cabeça, Jesus Cristo irá colocar uma coroa. Cada um vai receber um novo nome. Esse banquete está preparado. Ellen White diz, eu não sei como será que nós conseguimos ver de ponta a ponta, irmão. Eu não sei o que vai acontecer com os nossos olhos, mas nós conseguimos ver uma mesa gigantesca, a multidão dos reunidos sentados para o banquete no reino dos céus. Esse mundo, irmãos, é como aquela parábola do filho pródigo, se alimentando das bolachas que os porcos se alimentavam. Deus tem o melhor, porque Ele nos ama. Quando o filho foi para a presença do Pai, o Pai fez um grande banquete. E esse banquete é o que está preparado para cada um de nós. Amém. Santo Deus, amado Criador, obrigado por Jesus, Senhor, por Ele ser o nosso advogado, porque Ele nos entende, Senhor. Porque a Tua palavra diz que Ele foi tentado em tudo. Então nós não temos uma pessoa melhor, Pai querido, que poderia nos representar diante de Ti do que Ele. Obrigado, Senhor. Pai querido, estamos aqui neste mundo e somos uma das últimas gerações. O inimigo, ao longo desses 6.000 anos, ele se aperfeiçoou, Pai querido, ele atua em todas as áreas. E nós temos uma inclinação natural para aquilo que é errado, porque nos atrai. Mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ajude-nos, Senhor, a dizer não para o mundo.
Ajude-nos a deixar Cristo entrar em nossos corações e fazer morada. Ajude-nos a querer estar na Tua presença, Senhor, porque a vida eterna é se relacionar contigo. Senhor Deus, eu não estou falando aqui nenhuma novidade. Pelo menos para a maioria, não tem nada de novo aqui. Ó Senhor Deus, ajude-nos a querer o céu com todas as nossas forças. Ajuda-nos a pagar o preço. Porque Jesus Cristo, Ele deu tudo. E Ele entregou tudo por amor a nós. E nós sabemos que no céu não estará nenhum perdido lá. Todos saberão o preço que foi pago para poderem estar ali. Não que a salvação é algo que nós fazemos por nós mesmos. A salvação é pelo que Cristo fez em nosso favor. Mas também entendemos que quando estamos salvos por Cristo, Ele transforma a nossa vida, porque o pecado, ele nos faz mal. Pai querido, leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos um encontro contigo. Que a Tua palavra preciosa seja a nossa reflexão neste dia. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.